A dupla ficou 5 anos. 5 anos? 5 anos. Caralho, foi esse tempo todo. É. Porra, tem tempo, hein? Tem, mano. Pô. A dupla foi uma parada que eu achei que ia até mais além. Sacou? Porque... O que aconteceu quando o Thiaguinho, por exemplo, quando o Thiaguinho saiu do Exalta? Ele continuou com aquela identidade Thiaguinho, né? O Rodriguinho, quando saiu dos Travessos, continuou com aquela sonoridade, né? Quando nós nos separamos, né, do Nosso Sentimento e nos tornamos dupla, a galera achou que seria a mesma coisa, mas não foi. Nós viramos Chininho e Príncipe, viramos uma outra parada totalmente diferente do Nosso Sentimento. Questão, né? de sonoridade. Questão de letra, né? Questão de divisão, quem cantava o quê, como eram repartidas, né, as músicas, sacou? Então, assim, a galera estranhou um pouco, né? Aí, nessa época, o Príncipe... A questão da letra, o que você acha que mudou? Produção, sonoridade, não, mas letra. Não, mas assim, as letras viraram letras para um personagem que o Príncipe tava idealizando pra ele, sacou? Ele é um cara que pensa à frente, mano, do tempo. Então, ele começou a ver que o que os influenciadores digitais fazem hoje, né? Faz lá a dancinha do TikTok, depois que fica famoso dançando no TikTok, lança um produto, ou vira modelo, ou grava uma música, né? Muitos tempos. Ele começou, ele tentou fazer o processo inverso. Eu já sou um artista na cena musical, agora eu vou virar uma personalidade. Então ele começou a criar uma celebridade. Então ele começou a criar canções voltadas para aquilo ali, para ele. Pro tipo físico que ele adquiriu, entendeu? E deu certo. Ele virou... Inclusive, o Thiago Soares estava falando uma parada sobre o gênio, né? Falou aqui no podcast, né? O que diferencia um louco, né, do gênio é a coisa dar certo, né? E deu certo para ele. Ele se tornou o príncipe. No que ele idealizou para ele, deu certo. Deu certo enquanto dupla, né? Não, pra ele também. Hoje em dia ele é o príncipe. É porque, assim, na cena musical, ele não tá pontuando como outros artistas pontuam. Por exemplo, não tá pontuando como eu pontuo. Mas tem escalas, né, cara? Eu não pontuo como o Dilcinho, como Ferrugem, como Sorriso, como Thiaguinho. Eu pontuo abaixo, né? Então, a gente tem essas escalas aí. Então, pra ele deu certo. Aí, quando a galera começou a perceber que a dupla não era o que o Nosso Sentimento fazia, né? Então a galera... Aí a gente começou a perder um pouquinho de fã, mas adquiriu outros, né? Só que chegou um momento, né, que aí ele já tinha virado príncipe e eu achei que a gente deveria voltar um pouco ao que a gente fazia antes, né? Ele cantar menos, porque ele já era uma personalidade, não precisava ele cantar menos, porque as músicas já não estavam causando emoção. Porque a música tem que causar emoção, né, irmão? A música não estava causando mais emoção, porque precisava de uma interpretação, mesmo porque ele, assim, como você falou, né, para aquele público que ele quer atingir, né? Ele, pô, é um ótimo compositor, produtor, mas ele não canta, né, mano? Sim, mas de repente... Mas quer ver uma coisa? Talvez a música que mais tenha dado certo para a dupla Chininho e Príncipe, uma das que deu mais certo foi a Pai do Filho dela. Não precisa ver perigo nela. Por quê? Porque ela começa num tom baixo, é normal se incomodar com o passado. E eu tive o bom senso de falar, essa você canta, eu vou entrar só no refrão. Na volta, você entra cantando de novo. Na segunda parte, eu venho rasgando e entra o refrão, pum. Então, a dupla precisava desse tipo de estratégia. Com certeza. Mesmo que fossem as músicas feitas para o personagem que ele queria, né, criar. Para o personagem dele. Só precisava Na hora que subia, tinha que ir pra você, né? Isso aí. Tinha que ter
uma organização, assim, nesse sentido, né? Não teve. Era a organização da forma que ele... E depois foi ficando cada vez mais ele puxando a interpretação, né? Depois foi cada vez mais, tipo assim... Tanto tem um DVD não lançado, né? Não foi lançado. Mas aí já foi uma outra história. Foi a história que, do final da dupla, que já entra um outro fator que pra mim já não era bom, sacou? Eu não me importava em cantar menos. A preocupação em cantar menos é que nós não estávamos ascendendo, sacou? A gente não estava mais subindo. A gente deu uma estacionada. E o artista, ele precisa, né? Quando lança alguma coisa, o artista precisa dar aquela subida, né? Aí chega um determinado tempo, que é aquele trabalho que ele lançou, aí vai voltando. A gente já não estava mais pontuando para cima. Foi um momento que eu achei que as músicas deveriam ter mais emoção. Se cada um tivesse ficado no que sabe fazer, você acha que o resultado teria sido bem diferente? A questão de organização mesmo, assim, dessa parte. Ele sabia, né, parte da composição, o que falar. Sim. Ele sabia fazer a produção. Sim. E na hora de dar aquela interpretação, aquela entrega final, né? Por mais que ele compôs ali com uma segunda voz. Assim, na hora do pan era você que fazia o público. Mas poderia até ter as músicas. Poderia até ter as músicas pra ele, que dariam certo. O Jorge Aragão não canta? Eu não sei dizer o que senti quando eu acordei e não te vi. O Jorge Aragão canta, pô, com aquela voz grave pra caramba. É só questão de organização mesmo, sacou? Ele poderia cantar, poderia até ter música de trabalho só na voz dele. A música certa, sacou? Mas aí você acha que traria a emoção do público? Seria um hit? Pô, a música é difícil. Falar. Ainda mais hoje em dia, né, cara? Mas a probabilidade de acerto, né? Com a sua interpretação. É bem maior, sem dúvida.